Boa tarde, senhores deputados, senhora deputada. Boa tarde, senhoras e senhores servidores desta casa. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. Aqui, é. Temos quantos? Gente como a peste. Marquei não. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa, 18ª legislatura. Presidente, senhor Luiz Danta. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2017, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputado Luiz Danta, presidente, Dudu Holanda, ocupando a primeira secretaria, Severino Pessoa, ocupando a segunda secretaria, Francisco Tenório, Galba Novaes, Jairzinho Lira, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Edival Gaia Filho, Inácio Loyola, Isnaldo Bulhões Júnior, Léo Loureiro, Marco Barbosa, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiro, Sérgio Toledo, Tarcísio Freire e Thaís Guedes. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior do dia e da 19ª sessão e da 20ª sessões extraordinárias do dia 19/9/2017. O expediente consta das seguintes matérias: requerimento de número 1440/2017, subscrito pelo deputado Bruno Toledo, requerendo a aprovação da moção de repúdio contra o senhor Euclides Maurício Trindade Filho, então candidato a vice-reitor da reitoria da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, FISAL, por suas afirmações de que há interesse do deputado estadual interferir no processo eleitoral e no funcionamento da UCISAL. O requerimento de número 1445/2017, subscrito pelo deputado Francisco Tenório e Ricardo Nezinho, requerendo a aprovação de moção de apoio ao deputado Bruno Toledo pelo ato antidemocrático praticado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, Sinteal, e o secretário de Comunicação, o senhor Lucas Soares, por suas afirmações. Requerimento de número 1446/2017, justificativa de ausência do deputado Edival Gaia Filho, no dia 14/9. Requerimento de número 1447/2017, justificativa de ausência do deputado Edival Gaia, no dia 19/9. Lido, discutido e aprovado o parecer de número 655/2017, da segunda comissão, discutido e aprovado os requerimentos de número 1440/1445/2017, quando da discussão do requerimento de número 1445/2017, com a palavra o deputado Ricardo Nezinho faz a defesa de moção de solidariedade ao deputado Bruno Toledo, apoiada por todos os senhores deputados, repudiando as agressões dirigidas ao parlamentar.
Para discutir, os deputados Galba Novaes e Antônio Albuquerque solidarizam-se com o deputado Bruno Toledo e parabenizam a iniciativa de moção. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo agradece a solidariedade recebida de seus pares e discorre sobre as agressões promovidas pelo Sinteal. Em questão de ordem, o deputado Edival Gaia Filho requer que seja incluído na pauta projeto de lei de utilidade pública da Associação Divina Pastora de Palmeira de Fora. Não. Esgotada a matéria do expediente, o senhor presidente concede a palavra ao deputado Ronaldo Medeiro. O orador faz veemente protesto contra o fechamento de agência e a retirada de assistentes sociais do quadro do INSS e discorre sobre os tremendos prejuízos que sofrerão a população. Sua Excelente prossegue denunciando a redução brutal das compras de alimentos aos pequenos produtores familiares através do programa PA e do governo federal e assinala o programa do leite hoje é bancado pelo governo do estado. Conclui defendendo uma escola aberta ao debate sem preconceito e formadora de cidadão. No transcurso do pronunciamento, ocupando a presença, o deputado Dudu Holanda, em a parte, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior parabeniza o orador pela sua posição em defesa da manutenção das agências do INSS. Tece severas críticas à redução das compras do PA em Alagoas e comunica que o governo estadual busca criar um PA estadual. Em a parte, o deputado Bruno Toledo informa que o Plano Estadual de Educação proíbe a discussão sobre a sexualidade e a religião e defende a preservação do ambiente escolar de liberdade para todos e avalia não estar qualificado o professor para abordar as temáticas. Em a parte, o deputado Ricardo Nezinho discorre sobre os grandes avanços obtidos na recuperação da infraestrutura educacional da rede estadual e defende as necessidades de responsabilidade para tratar da educação e que as questões de religião e sexualidade devem ser cuidadas pela família. Em questão de ordem, o deputado Bruno Toledo requer informações sobre a inclusão no expediente de requerimento de sua autoria e convocando o secretário de Educação e o professor envolvido para prestar esclarecimento nesta casa com relação de respeito do plano estadual. Agradece a visita dos estudantes da Escola Estadual Maria Ivone do Benedito Bendes. A presidência informa que o requerimento constará da pauta da sessão ordinária de amanhã, encerrada a hora do expediente. O senhor presidente informa que não há quórum para a ordem do dia e transfere a pauta para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. Pela ordem, o deputado Galba Novaes solicita que seja assegurada a sua fala no expediente da próxima sessão e refere-se à tentativa de execução sofrida pelo oficial de justiça Roberto Manso. O senhor presidente convida os seus deputados para a sessão ordinária. Falei essa também ou não? Não, essa aí é só uma declaração. Senhor presidente, é o que consta em ata. Isso aí foi mesmo. Então, isso só... Em discussão, a ata. Não havendo contestação e impugnação, considero aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente.
Projeto de Lei Ordinária 486/2017, interessado por Poder Judiciário, encaminhamento de mensagem ao anteprojeto de lei número 07/2007, que altera a Lei 7.889, de 16 de junho de 2017, e adota outras providências. Projeto de Resolução 77/2017, interessado ao senhor deputado Antônio Albuquerque, concede comenda Tavares Bastos ao desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo. Projeto de Resolução 76/2017, interessado ao senhor deputado Francisco Holanda, concede comenda Ledo Ivo ao senhor professor da Universidade Federal de Alagoas, Alberto Rosta Lanverli. Indicação 464/2017, interessada a senhora deputada Jó Pereira. Faz apelo que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do estado com cópias para o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agricultura, que é uma máquina agrícola tipo trator para ser destinado para a Associação dos Moradores e Agricultores Familiares do Povoado Marituba do Peixe, Boa Esperança, AFMPBE, para dar atenção a mais de 200 famílias na região. Requerimento 1438/2017, interessado ao senhor deputado Gilvan Barros Filho, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência das sessões dos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2017. Requerimento 1439/2017, interessado ao senhor deputado Bruno Toledo, requer a mesa que seja determinada pela ALE a convocação do senhor secretário de Educação do Estado e o senhor Luciano Barbosa, da senhora diretora da Escola Estadual Lucilo José Ribeiro e a senhora Elma Maria Lopes do Nascimento e o professor da mesma, senhor Daniel Melo Macedo, para que prestem esclarecimentos sobre a realização do projeto Diário de Gente. Requerimento 1441/2017, deputado Davi Davino Filho, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência das sessões dos dias 5 e 6 de setembro de 2017. Requerimento 1442/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência das sessões dos dias 9 e 10 de agosto do corrente ano. Requerimento 1443/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência nas sessões dos dias 22, 23 e 24 de agosto. Requerimento 1444/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência nas sessões dos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2017. Requerimento 1448/2017, interessado ao senhor deputado Galma Novaes, requer justificar a ausência da sessão do dia 14 de setembro de 2017. Requerimento 1449/2017, interessado ao senhor deputado Galma Novaes, justificativa de ausência da sessão do dia 19 de nove de 2017. Requerimento 1450/2017, interessado ao senhor deputado, a senhora deputada Jó Pereira, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência da sessão do dia 20 de setembro de 2017. Requerimento 1451/2017, interessado ao senhor deputado Léo Loureiro, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência na sessão do dia 6 de setembro de 2017. Requerimento 1453/2017, interessado ao senhor deputado Jairzinho Lira, requer justificar também a ausência das sessões dos dias 5 e 6 de setembro de 2017. Requerimento 1454/2017, interessado à senhora deputada Thaís Guedes, requer justificar a ausência das sessões dos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2017. Requerimento 1455/2017, requer a mesa na forma regimental justificativa da ausência das sessões dos dias 21 de setembro de 2017, o senhor deputado Inácio Loyola. A deputada Jó Pereira, através do requerimento 1456/2017, requer na forma regimental justificar também a ausência da sessão do dia 21 de setembro de 2017. E o senhor deputado Ronaldo Medeiros, através do requerimento 1452/2017, requer na forma regimental justificar a ausência da sessão do dia 21 de setembro de 2017. É o que consta, senhor presidente.
Requerimento número 1439/2017. Autor Bruno Toledo. Requer à mesa que seja determinada pela Assembleia a convocação do senhor secretário de Educação, Luciano Barbosa, da senhora diretora da Escola Estadual Lucílio José Ribeiro, a senhora Elma Maria Lopes do Nascimento e o professor da mesma, senhor Daniel Melo Macedo, para prestar esclarecimento sobre a realização do projeto Diário de Gente. Antes de submeter a apreciação do plenário, passo a palavra ao deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, esse requerimento é um requerimento que convoca o secretário de Educação, mais o diretor da escola e o aluno, o professor da escola de Itapera, onde houve um debate, houve um trabalho lá sobre a não discriminação. É uma pergunta? É uma pergunta, perguntando se é sobre esse tema. Eu passo a palavra ao deputado Bruno Toledo. Por favor, deputado Bruno, por favor. Senhor presidente, é exatamente isso que o deputado Ronaldo indaga. O requerimento em discussão, senhor presidente, é acerca toda essa polêmica em torno de minhas falas anteriores, alertando o descumprimento do Plano Estadual de Educação. O deputado Ronaldo Medeiros, e de forma correta, entra no mérito da questão, mas a convocação, ora discutida, senhor presidente, é efetivamente para discutir o descumprimento do nosso Plano Estadual de Educação de forma geral. Eu solicito a convocação do senhor Daniel Melo Macedo, que foi o professor que executou essa atividade, e ele foi à imprensa e alegou que não tinha conhecimento que o Plano Estadual de Educação veda esse tipo de atividade nas escolas. E ele alega, senhor presidente, que tinha a concordância da direção da escola, da senhora Elma Maria Lopes do Nascimento, que é diretora da Escola Estadual Lucílio José Ribeiro. Então, por este motivo, eu também convoco a diretora da escola para justificar se de fato ela quis descumprir o Plano Estadual da Educação de forma deliberada ou também por falta de conhecimento. E aí, senhor presidente, a convocação do secretário de Educação se faz necessária porque o próprio líder do governo, deputado Ronaldo Medeiros, disse aqui na tribuna que a Secretaria de Estado tinha conhecimento da situação e também tinha autorizado a execução desse projeto na escola. Então, por esse motivo, obviamente, nós precisamos chamar todos os atores aqui citados para essa discussão ampla, não apenas ao artigo 12, mas a todo o Plano Estadual de Educação que vem sendo descumprido, e nós não podemos permitir que continue acontecendo isso. Deputado Ricardo Nezinho, por favor. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir ao deputado Bruno Toledo que, ao invés de convocar o secretário, ele fizesse um convite ao secretário de Educação, Luciano Barbosa. Certo que a fala do deputado Ronaldo Medeiros na tribuna desta casa, quando ele disse que a secretaria tinha conhecimento disso, eu acho que ele foi um pouco infeliz nessa sua fala, e dessa forma, até para a gente poder se concentrar mais e poder dar mais oportunidade ao professor e ao diretor da escola, a gente pudesse, nesse momento que o deputado Bruno Toledo convoca, fosse o professor e o diretor, e convidasse o secretário. É importante que um assunto como esse não venha partidarizar esse assunto, e sim a gente possa realmente
saber da execução do Plano Estadual de Educação e com essa audiência pública. Isso não quer dizer que essa será a única, pode ter outras, mas nesse momento que fosse convocado o professor e o diretor e o secretário fosse convidado. Ele não levasse em atenção a fala do deputado Ronaldo Medeiros, quando ele disse que a secretaria sabia disso, e dessa forma, ele não levando em consideração, ele possa retificar esse requerimento, ao invés de convocação e sim de convite ao secretário Luciano Barbosa. Muito obrigado. Deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, primeiro eu quero falar para o deputado Ricardo Nezinho que quem deve levar em consideração o que eu falo sou eu, não é ele nem ninguém, porque eu sou responsável pelo que eu falo, não é? Irresponsável é quem quer que não leve a minha fala em consideração. Eu levo a dele sempre em consideração. Se ele fala aqui, eu levo em consideração o que ele fala aqui. Então ele respeite que eu sou parlamentar tão quanto ele é nessa casa. Ele não é mais nem menos, nem eu sou mais, nem eu sou menos do que ele. Ele tem que ter respeito pelo que eu falo aqui. Eu falei que eu li a matéria Gazeta de Alagoas, lá na Gazeta, eu procurei saber na secretaria, está dizendo no jornal que isso foi um projeto que foi realizado lá sim em Tapera. Eu queria discutir aqui outros assuntos de educação, outros temas já sobre educação, mas já que estão levando para esse tema, por que não convocar o diretor, convoca o professor e não convoca o secretário? E é 2 pesos, 2 medidas. Eu estou pedindo aqui que se convide os 3. Por que convoca 2 e um não convoca? Porque é secretário? Porque é vice-governador? E o professor e o diretor não merecem respeito lá? Porque são professores? Pelo contrário, nós devemos convidá-los aqui. Vamos passar, na minha opinião, uma situação de... Eu vi esse fim de semana uma entrevista de um desembargador aqui, eu não vou citar o nome porque tentei conversar com ele para saber da veracidade da entrevista dele e não consegui no final de semana. Ele dizendo que ia para as escolas assim discutir qualquer tema. Ele dizendo que iria. Por que não convoca também o desembargador para vir aqui se explicar? Porque ele disse que ia para as escolas. Então, senhor presidente, eu estou pedindo que a gente convide. A convocação que a gente quer fazer aqui é aquele tipo de condução coercitiva. Quando ninguém é chamado a gente condena a coerção quando ela é feita de forma errônea. Quando o judiciário faz de forma errônea. Quando leva alguém que não foi chamado nem a depor e leva a pulso a pessoa, a autoridade ou o cidadão a ir fazer coercitivamente um depoimento. Nós não podemos fazer isso aqui, fazemos através de uma convocação. Se é para convidar, convida os 3, perfeito. A Assembleia tem todo esse papel. Agora, se não vier, claro, cabe sim ao Parlamento convocar. Mas, no primeiro momento, é uma descortesia, uma deselegância isso. E que inclua também todos que estão contra o Plano Estadual de Educação, que eu acho que a escola não descumpriu aqui o plano. Era esse o pedido que eu faria. Ao invés de convocar, nós, a Assembleia, o Parlamento, convide. Se não vier, que seja feita a convocação. Deputado Ricardo. Deputado Ronaldo, eu acho que Vossa Excelência está um pouco exaltado, não sei porquê. Não foi de forma nenhuma lhe desrespeitar. Vossa Excelência não viu a minha fala, eu disse que, por infelicidade sua, na tribuna, disse que a secretaria tinha sim conhecimento. Eu tenho minhas dúvidas, porque vejo no secretário Luciano Barbosa um legalista, e o Plano Estadual de Educação, no seu artigo 2º, ele fala muito bem sobre isso, e não foi de forma nenhuma tentando lhe desrespeitar. Vossa Excelência, com a sua exaltação,
que tentou um pouco extrapolar a forma respeitosa dos deputados e de minha pessoa aqui no parlamento. Fale um pouco com mais respeito, como eu falo sempre com Vossa Excelência. O que eu quero dizer aqui é o requerimento do deputado Bruno Toledo. Se esse requerimento fosse de Vossa Excelência, eu faria essa observação. Como esse requerimento é do deputado Bruno Toledo, não é nem meu, nem de Vossa Excelência, é que eu estou pedindo ao deputado Bruno, haja vista que, devido à sua fala na tribuna, ele quer convocar também o secretário de Educação, eu estou pedindo para que ele possa convoque o professor, convoque o diretor e convide o secretário. E creio eu que essa convocação não é de forma nenhuma desrespeitosa para ninguém, não é ação coercitiva de forma nenhuma. Esse plenário aqui é para debater assuntos que a gente, passando pelo plenário, se torna legítimo. Então, mais uma vez, eu peço ao deputado Bruno que, ao invés de convocar o secretário, faça um convite e reafirmo mais uma vez, não desconsidere a fala infeliz do deputado Ronaldo Medeiros, quando ele disse que o secretário tinha conhecimento disso. Muito obrigado. Deputado Chico Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, esse tema ele é um tema ligado diretamente à Comissão de Educação. E na condição de presidente dessa comissão, eu gostaria de também sugerir ao deputado Bruno que fizesse a convocação do professor e do diretor, porque ambos publicamente tomaram uma posição. O secretário está na história do ouvir dizer, se autorizou, se não autorizou, e nós precisamos de uma visita do secretário a esta casa de uma maneira genérica em relação ao Plano Estadual de Educação. Então, faria esse apelo para que se não convocasse agora para um tema específico, porque nós temos que discutir talvez toda a participação do plano, toda a forma como o plano está sendo executado no Estado. Aí faria esse apelo, se convoque o professor e o diretor da escola onde houve o evento, que isso é público e notório, e se estenda a nível de convite ao secretário. Caso aqui fique esclarecido pelo professor e o diretor que foi determinado pelo secretário, aí sim se faz a convocação do secretário, se ele não houver atendido o convite para o mesmo dia. Então faria isso, deputado Bruninho, de forma de requerimento, para que Vossa Excelência mudasse os termos do seu requerimento, para que nós pudéssemos aprovar nesses termos. Essa é a minha observação e a minha solicitação ao deputado Bruno Toledo. Deputado Bruno. Senhor presidente, veja bem, muitas vezes, deputado Marcelo Vitor, nós fomos acusados nessa novela do discurso do ódio. Mas veja que coisa, veja que ponto nós chegamos. O deputado Ronaldo Medeiros aqui, tentando criar um ambiente de discórdia entre o poder legislativo e o poder judiciário. Será que sou eu que estou fazendo discurso de ódio? Ou será que são aqueles que defendem temas de ideologia de gênero sejam tratados em sala de aula? Esse sim faz esse discurso segregador, esse discurso que separa pessoas, que derruba pontes, constrói muros. Senhor presidente, o desembargador se falou, ele não teria a obrigação de conhecer o Plano Estadual de Educação, como quem faz educação tem essa obrigação. Se o desembargador anuncia que há essa possibilidade de ir às escolas, ele pode ser informado que há uma diretriz aprovada por esta casa que impede esse tipo de conteúdo, e o desembargador pode rever sua opinião, não precisa ser convocado por uma declaração futura. Esse discurso de separação, de desagregação, senhor presidente, não cola para aqueles que querem construir pontes em busca do respeito ao ser humano pelo simples fato de ser humano.
e não é promovendo danças folclóricas com crianças vestidas de mulher, meninos vestidos de mulher, que a gente constrói o respeito ao próximo. E é isso que está acontecendo. E é isso que eu estou combatendo. O deputado Ronaldo Medeiros também fala que, na opinião dele, o plano estadual não está sendo descumprido. Eu queria saber, senhor presidente, qual é a dificuldade de interpretar 4 ou 5 linhas aqui do artigo 12. O que é que está difícil de interpretação aqui para o deputado Ronaldo Medeiros, que é alguém inteligente, sei da sua capacidade intelectual, de interpretar 4 ou 5 linhas que veda claramente divulgação, realização, promoção de qualquer material informativo de orientação em comportamento e referência de cunho sexual, afetivo ou de gênero. Eu não sei se há alguma dificuldade interpretativa nisso. Depois eu queria ser esclarecido. Mas, senhor presidente, eu sei que há questões que, no meu entender, são ideais, outras que são possíveis. Eu sei que nós estamos diante de uma casa política e, como tal, a gente precisa medir as ações. E como eu quero a aprovação, senhor presidente, eu quero a aprovação e sei que em algum momento isso pode causar algum constrangimento, e o meu conteúdo é tão caro, eu vejo esse tema com tanto cuidado, como o deputado Ricardo Nezinho também enxerga com muito cuidado, senhor presidente, que eu não quero ver uma situação dessa sem a discussão ampla. Então, não tenho problema nenhum, senhor presidente, de mudar o conteúdo do requerimento de convocação, porque quero vê-lo aprovado. E como eu sei que dentro das possibilidades há questões que não beiram ideal no meu entender, eu não tenho nenhum problema, senhor presidente, de mudar o conteúdo do requerimento, convocando o secretário, a diretora e o professor para esse amplo debate aqui em plenário, para esse debate acontecer aqui em plenário, publicamente, que todo mundo tenha acesso a as informações. Não há nenhuma condução coercitiva nisso, como quer parecer entender. Quem tem verdade não precisa ter medo da discussão. E, como deputado Ricardo Nezinho, eu sei que é um construtor de pontes, senhor presidente. Tenho certeza que contarei com ele para que esse debate seja extremamente rico e com mais integrantes do governo do Estado, da pasta da Secretaria da Educação, para que a gente, de uma vez por todas, tenha o nosso plano estadual da educação respeitado no Estado de Alagoas. Agradeço e acato, sim, a solicitação do deputado Francisco Tenório e Ricardo Nezinho na mudança do conteúdo. Muito bem, deputado Bruno. Com a palavra, o deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, nós temos um grupo aqui de discussão pelas redes sociais, onde eu coloquei o link, de uma matéria que saiu no dia 4, na Gazeta Web, e também saiu no jornal. Segundo, e eu procurei saber, eu não falei que o secretário sabia, eu falei que a secretaria, que o projeto foi encaminhado sim para a secretaria. E por que eu falei isso? Está aqui no link onde eu vou ler agora. De acordo com ele, a escola foi acessível, mas a iniciativa enfrentou uma certa resistência no início. O Conselho Escolar aprovou o projeto, assim como a Secretaria de Educação. Ponto. E ele fala mais. Então, esse projeto, quando eu falei aqui, eu falei que a Secretaria, e eu liguei para a escola e me disseram que o projeto foi sim encaminhado para a aprovação da Secretaria de Educação. Quando eu falo que nós devemos usar da mesma coerência, se vai convidar o secretário, se convida também o professor e o diretor, porque assim nós estaremos agindo de formas diferentes. Se não vier, perfeito, está comprovada a má vontade em participar. Quando eu falei que tinha sim um magistrado que eu vi num blog, que eu tentei conversar e vou conversar com ele, mas se for verdade o que eu li, o que está em um blog, o magistrado dizendo que ia sim discutir os temas nas escolas, porque ele inclusive fala da Assembleia, a matéria fala na Assembleia, de deputados da Assembleia que queriam proibir
algum tipo de discussão na escola. Ele fala que vai porque ele diz que é inconstitucional na matéria. Eu não sei se o jornalista foi fiel ao que ele escreveu. Por isso que eu pedi também, não é, para, se for o caso, convidar também o senhor desembargador para explicar aqui para a gente. Porque convocar só o professor e o diretor, por que isso? Convidam os três. Aí sim nós estaremos sendo justos e fazendo uma ponte, e não incorrendo aqui na injustiça, senhor presidente. Deputada Jó Pereira. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, as pessoas que nos assistem na galeria, servidores desta casa. Meu muito boa tarde. Deputado Bruno Toledo, deputado Ricardo Nezinho, deputado Ronaldo Medeiros, todos que participaram até agora dessa discussão de uma maneira muito especial. É uma pena, senhor presidente, que nós hoje ainda estejamos discutindo aquilo que efetivamente é uma cortina de fumaça para o que verdadeiramente importa no Plano Estadual de Educação. Nós estamos aqui discutindo um projeto político-pedagógico aprovado pelo Conselho de Educação da escola, aprovado pelos pais, aprovado pela comunidade escolar, lá no município de São José da Tapera. E estamos aceitando, porque a princípio, senhor presidente, o deputado Bruno Toledo diz que a convocação é para discutir o Plano Estadual de Educação. Me desculpe, deputado Bruno Toledo, mas é mais uma cortina de fumaça, é uma falta de, como disse Vossa Excelência uma vez na tribuna, uma falta de, eu não sei bem a expressão, mas de sensatez intelectual, eu acho que coerência, alguma coisa nesse sentido. Se convida o secretário de Educação e se convoca o professor lá de São José da Tapera, deputado Francisco Tenório. A máxima, a corda sempre quebra do lado do mais fraco. Ou se convida o secretário e se convida o professor, porque deputado Bruno Toledo, no projeto que foi aprovado por esta casa, e eu já venho chamando a atenção, inclusive da Comissão de Educação, Saúde e Turismo, muitos dos dispositivos do Plano Estadual de Educação não vêm sendo cumpridos, mas sob o argumento de que eu preciso ver o requerimento aprovado para discutir e continuarmos sendo taxados como a 18ª legislatura, aquela que discutiu gênero e esqueceu da qualidade da educação. No Plano Estadual de Educação, o professor alega a falta de conhecimento do artigo 12, que inclusive já foi confrontado por um desembargador. E discordo de Vossa Excelência. O desembargador tem muito mais obrigação de conhecer o contexto e o teor da legislação do que o professor de São José da Tapera. Ele é operador do direito. Ele deve obrigação ao exercício da sua profissão, ao conhecimento legal. Mas ele o fez porque a nossa Constituição, deputado Bruno Toledo, ela garante a livre manifestação do pensamento. Mas aí, voltando ao nosso Plano Estadual de Educação, e eu acho que falar em obrigação de conhecer o plano, nós temos essa obrigação, essa casa tem como princípio norteador conhecer o texto do Plano Estadual de Educação. E no artigo 5º, senhor presidente, diz assim: a execução do plano e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizada em conjunto pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela Comissão de Educação dessa casa, pelo Conselho Estadual de Educação, pelo Fórum Estadual de Educação, pelo Ministério Público Estadual e Federal,
E compete ainda a essas instâncias divulgar os resultados do monitoramento, analisar e propor políticas públicas, analisar e propor a revisão do percentual de investimento. É obrigação nossa, senhor presidente. É obrigação nossa constituir essa comissão de avaliação e monitoramento e nós não fizemos. Outra coisa, o parágrafo 4º, o parágrafo 5º deste mesmo artigo, senhor presidente, diz o seguinte: a Comissão de Educação da Assembleia fará anualmente, antes da aprovação da LOA, que ainda está em discussão, mas também antes da aprovação da LDO, que já foi aprovada, de cada ano, com a presença obrigatória de todos os representantes das entidades, incluídas no caput do artigo aquelas que eu já falei. Audiência pública para avaliar e monitorar as metas e estratégias previstas no PEE. Nós fizemos, deputado Ricardo Nezinho, essa audiência pública? Não fizemos, então nós descumprimos também o Plano Estadual de Educação. O seu parágrafo 6º do artigo 5º ainda diz o seguinte: que a unidade gestora, a Secretaria de Estado de Educação, ela tem obrigação de encaminhar à Comissão de Educação desta Casa, nos meses de março e nos meses de setembro de cada ano, um relatório circunstanciado de monitoramento e de avaliação do cumprimento das metas e estratégias deste plano, que deverá constar o diagnóstico inicial da educação do Estado, a descrição das políticas públicas, o quadro dos servidores estaduais, o quadro de cargos e funções e o último censo escolar atualizado, além de outras informações elencadas nesse parágrafo. Deputado Bruno Toledo, descumprir o plano não foi apenas o professor de São José da Tapera que pode ter descumprido o plano e ter cumprido a nossa Constituição Federal. Descumprir o plano, descumprimos nós, que deixamos passar em brancas nuvens, cegos, com a visão turva, por conta de uma cortina de fumaça, de uma discussão de gênero, ineficaz, que não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós não estamos discutindo educação de qualidade. Nós não estamos discutindo o que verdadeiramente importa. Nós estamos aqui negando a existência do gênero masculino e do gênero feminino. Eu não existo. E pode ser até que eu não exista mesmo para vossas excelências. Afinal de contas, sou minoria nesta casa. Não só como opinião, mas como gênero. E isso é inegável. Ninguém pode negar esse fato. Enquanto não travarmos uma discussão séria nas nossas escolas acerca do lugar que cada um deve ocupar na sociedade, mulher, homem, nós não vamos conseguir ter um desenvolvimento social adequado. Nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós precisamos alcançar enquanto nação, enquanto Estado, enquanto cidade. Nós não vamos conseguir usar a tolerância ou darmos as mãos para construir uma sociedade cada vez mais justa. Que fique aqui a minha indignação. Sou contra a convocação de uma maneira ou de outra, mas convocar o professor de São José da Tapera e convidar o secretário de Estado de Educação é um absurdo. Beira a raia da incoerência, da imprudência e da igualdade prevista no texto constitucional. Muito obrigada. Deputado Antônio Albuquerque. Deputado Bruno. Agradecendo ao deputado Antônio Albuquerque por me ceder esse momento, senhor presidente. Deputada Jó Pereira me acusa inicialmente de desonestidade intelectual. O termo que eu uso sempre é que devemos tratar os assuntos com honestidade intelectual. Veja, querida deputada Jó Pereira, logo Vossa Excelência me acusar de desonestidade intelectual, que tem sido uma companheira aqui deste parlamento todas as quartas-feiras,
quando recebemos 50 alunos da rede estadual discutindo a qualidade do ensino de Alagoas, logo Vossa Excelência, que tem ouvido o relato dos alunos aqui e tem presenciado o meu esforço para que essa discussão venha para o parlamento alagoano, discutir qualidade da infraestrutura das escolas, do transporte escolar, da merenda, elogiar dos professores aqui sempre, logo Vossa Excelência me acusar disso, realmente uma grande incoerência. E Vossa Excelência que acusa a mim de estar pontuando a pessoa errada de descumprimento do plano, quando deveria acusar a própria casa, eu quero lembrar a Vossa Excelência, quem faz parte da Comissão da Educação é Vossa Excelência, não sou eu não. Eu não faço parte da comissão e tenho levantado o tema de educação aqui por acreditar que o caminho para uma sociedade melhor é na educação e principalmente no respeito às diferenças, no respeito ao ser humano. Não faça um discurso de ódio. Vossa Excelência que fala tanto que discutir gênero é respeitar o direito do, não sei como Vossa Excelência falou, mas o direito de manifestação, de livre manifestação. Quando eu trouxe aqui o livro que estava sendo entregue lá na escola de Teotônio Vilela, Vossa Excelência me recriminou. Falou que não, que esse livro não era não daquela escola que você conhecia. Eu precisei levar na mesa de Vossa Excelência para mostrar que tinha ali, deputado Antônio Albuquerque, 2 super-heróis se beijando. Tinha lá, sei lá, era o Batman com o Superman se beijando. Porque Vossa Excelência não acreditou não. Foi o São Tomé, só acreditou vendo. E eu fui mostrar para Vossa Excelência. E mais uma vez, Vossa Excelência quer dizer que esse tema a gente consegue combater o preconceito. Eu quero mostrar um vídeo dessa atividade que foi feita lá em São José da Tapera, deputado Olavo Calheiros. Eu vou passar para Vossas Excelências o vídeo com um pano de fundo, esse sim, de promover o respeito às diferenças. É um vídeo de uma criança, de um adolescente, fazendo um show, deputado Marcelo Vitor, um show com a música de Lady Gaga no fundo, e ele lá, todo fantasiado, dançando, com o professor no fundo, dançando também, ou seja, o professor passou a ser coreógrafo. E eu vou mostrar, não só na audiência que nós teremos, mas vou passar para todos os senhores aqui também, esse vídeo que já busquei a veracidade dele. Para a gente saber como é que estão esses esquerdopatas, acham que defende o ser humano, defende a igualdade do ser humano, é um discurso de contra o preconceito. Eu queria ver a deputada Jó Pereira matricular a sua família, seus filhos, numa escola que vestisse os meninos de menino e colocar seu filho para olhar isso, como se isso fosse defender o preconceito. É muito bom colocar para o filho pobre esse tipo de manifestação, é lindo. O filho pobre, por favor, tenha assim que ver essa forma que a gente combate o preconceito. Vista um menino de menina e coloque para dançar numa sala de aula. O filho pobre pode, mas o filho rico não pode não. Não, o filho rico ninguém aceita não. A contradição é lastimável. Tamanha contradição de quem quer defender igualdade, respeito, combater o preconceito, defendendo que se vista um adolescente para fazer um show musical na frente dos seus colegas de escola, achando que esse menino depois não vai sofrer não, que os próprios coleguinhas não vão zombar dele não. Esse vai ser o alvo preferido de todos. Quando nós devemos sim levar para as escolas o debate de que o ser humano, independente da crença, da raça, etnia, orientação sexual, seja qual for, o que tem espinha, o mais gordinho, o mais baixinho, seja qual for a diferença, deputado Antônio Albuquerque, precisa ser respeitado. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de seres humanos e o respeito precisa ser disso.
O respeito precisa partir pelo simples fato de ser humano. Mas defender que o filho do pobre tem esse tipo de comportamento é lindo, é maravilhoso. A retórica é muito bonita, mas na prática, aí eu duvido. Muito obrigado. Deputado Ronaldo Medeiros. Rapidinho, senhor presidente, eu gostaria só de replicar aqui uma nota da ESMAL, está aqui em um blog, diz assim: os atuais, é uma nota e também é uma matéria do jornalista que ele faz em cima da nota. Os deputados estaduais da atual legislatura assistirão à própria desmoralização, na defesa intransigente da proibição da discussão sobre gênero nas salas de aula alagoanas. Eu quero dizer ao desembargador e ao jornalista que eu penso igual a ele. Eu acho que a discussão, não é que eu defendo ideologia de gênero, mas a discussão, eu acho que ela não deve ser evitada em canto nenhum. E continua mais ainda. Em nota, a Escola Superior da Magistratura de Alagoas, ESMAL, presidida pelo desembargador Fernando Tourinho Filho, disse ao blog que segue a Constituição Federal ao levar adiante a necessária palestra no dia 20 de outubro sobre gênero em 2 escolas estaduais e uma municipal, todas em Maceió. Mas chamou os deputados estaduais para a discussão. E continua o texto, eu vou ler, vou parar até aqui. O que eu quero colocar, senhor presidente, não é que eu queira dividir, não é que eu defenda ideologias, eu defendo a discussão de qualquer coisa. Já pensou no dia do índio, vai para a escola de rico, escola de pobre, fantasiado de índio, e quer dizer que a pessoa é índio porque foi fantasiado de índio, no Natal vai de Papai Noel. Quer dizer, várias datas comemorativas, as crianças vão. Então, se é para discutir gênero, aí sim, aí é ridículo discutir a questão. Agora, se for de Papai Noel, de índio, aí não é na Páscoa de coelhinho, coelhinhas. Aí não é problema nenhum sair de casa assim. Eu defendo a livre academia, escola. Não pode ter amarras e proibições desse tipo, porque é inconstitucional isso. Aprovamos aqui uma lei que tratava desse sentido. Eu defendo a discussão. A discussão, ela tem que existir. E é na escola que se discute. Esse jovem que foi, pelo que eu li do projeto, esse jovem e outros jovens que se vestiram lá nesse evento, foi justamente, deputado, para evitar o bullying, para evitar a discriminação, mostrando que quando você tira aquela roupa, assim os pecinhos de Maceió aqui, ia ser uma desgraça danada aqui no carnaval, porque vestiu a roupa, todo mundo ia rir, ou então você iria assumir porque vestiu a roupa. Ali foi um ato em defesa da não discriminação, de mostrar aos alunos e foi aprovado pelo Conselho Escolar, que é superior, inclusive, à direção da escola. Então, se é para discutir o Plano Estadual de Educação, que a gente convide aqui todos os diretores de escolas, porque são todos os diretores, convide professores, convide a Secretaria de Educação. É isso que eu defendo, a discussão. A discussão, ela cabe em qualquer local. Uma discussão orientada com professores, com os pais. O Conselho Escolar da escola, participam pais, participa a comunidade da escola. É isso, senhor presidente, que eu defendo. Que a gente faça aqui um ato justo. Deputada Jó Pereira. Senhor presidente, durante a discussão do Plano Estadual de Educação, e faço parte da Comissão de Educação desde essa época, a cada audiência pública, deputado Bruno Toledo, deputado Francisco Tenório era presidente, a cada audiência pública nós convidamos o secretário de Estado de Educação para aqui se fazer presente. E ele, em nenhuma das audiências públicas, se fez presente, apenas representado. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que mais um convite
mais um convite não vai resolver o problema. O que eu não concordo, deputado Bruno Toledo, e isso para mim é desonestidade intelectual, é convidar o secretário e convocar o professor de São José da Tapera. Isso para mim é tratar iguais de maneira desigual. Ao contrário, nós estamos exacerbando as desigualdades. Nós estamos apontando e tentando condenar um professor, mas nós não estamos, inclusive por vamos dizer, numa graduação de crimes, de conduta, uma conduta muito menos severa do que aquele que descumpre o Plano Estadual de Educação em outros dispositivos. Então, me desculpe, mas vim às quartas-feiras no projeto Fala Educação do Ministério Público, ouvir a reclamação dos alunos e replicar nesta tribuna a cada quarta-feira o que ouvimos, para mim, não é tratar de educação. É muito mais do que isso. Educação não é só gênero, é muito mais do que isso. E com relação ao livro que Vossa Excelência me mostrou ali, ele não era de Teotônio Vilela, não, ele era de Junqueira, da minha terra natal, da escola Padre Aurélio Góes. E a aberração que Vossa Excelência pontuava, por isso que eu quis ver e não acreditei que uma pessoa jovem como Vossa Excelência pudesse estar recriminando que num livro de sociologia do ensino médio ostentasse a bandeira do movimento LGBT. A bandeira do movimento LGBT é uma bandeira de um movimento social, ou não? Dentro do contexto, num livro de sociologia. E o cartaz do filme era do filme X-Men, que estava, inclusive, em todos os cinemas da nossa capital alagoana. O cartaz do filme X-Men. Filme esse que muitos de nós aqui permitimos que nossos filhos o assistam. Então, para mim, isso não é absurdo. O livro estava trazendo o que acontece na realidade, inclusive dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E com relação à escola que meus filhos estudam, deputado Bruno Toledo, para mim é primordial que os profissionais dessa escola sejam capacitados para identificar nos meus filhos qualquer necessidade de intervenção. E é isso que eu busco na educação pública. Porque filho de rico tem terapia e filho de pobre tem o caminho, muitas vezes, da autoflagelação, a pancada quando chega em casa e o HGE, que hoje ostenta 300 casos de suicídio por mês de jovens. É isso que fica para os filhos de pobre, que não têm a educação de qualidade, com profissionais preparados, porque nós tiramos dele esse direito dentro do Plano Estadual de Educação. E, para mim, é requisito máximo que a escola que trata os meus filhos tenham profissionais capacitados para tratar, inclusive, o bullying, aos quais as nossas crianças e os nossos adolescentes são vítimas. Isso precisa estar na nossa pauta, deputado. Não é o principal. Educação é muito mais do que isso. E já que Vossa Excelência conseguiu dessa casa uma coisa que eu não consegui, que foi a convocação do secretário de Estado, Luciano Barbosa, para tratar do Plano Estadual de Educação. Ninguém nesta casa vai apontar o secretário como culpado, não. Mas nós temos uma obrigação dentro do plano de monitorar e avaliar as metas e estratégias. Vossa Excelência conseguiu e está abrindo mão disso. Há quanto tempo eu venho aqui, mesmo como membro da Comissão de Educação, tentando a convocação do secretário e não consigo? Mas Vossa Excelência vai abrir mão disso, sob o argumento, a princípio, de que a convocação não era apenas para discutir gênero, mas, infelizmente, com a cessão de Vossa Excelência, com a concessão de Vossa Excelência, o argumento é apenas para discutir gênero e julgar o pobre professor de São José da Tapera, que desconhece o Plano Estadual de Educação. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó, esse é um tema realmente bastante complexo, porque ele vai da apreciação à conduta de um servidor público no cumprimento das suas obrigações em sintonia
com a legislação e envolve também os sentimentos e comportamentos políticos, além das convicções pessoais de todos quantos formam esse parlamento. De sorte, senhor presidente, que quanto mais nós nos aprofundarmos nessa discussão, teremos inspirações diversas para sobre elas discorrer. A deputada Jó Pereira, ela tem, a meu ver, razão quando discorda de que possa haver um tratamento diferenciado na convocação ou no convite que seja encaminhado ao professor ou ao secretário de Educação do Estado. Eu entendo que ela logre razão, porque não acho que seja plausível que a gente possa dispensar um tratamento diferenciado que tornaria até uma discriminação no aspecto puramente simples do fato, convocar ou convidar. O professor, senhor presidente, lá no município de São José da Tapera, ele não apenas descumpriu as suas obrigações, deputado Ricardo Nezinho, como ele incorreu num crime. Ele precisa e deve ser responsabilizado, o deputado Bruno Toledo, inclusive no aspecto criminal, porque foi assim que ele se comportou. A deputada Jó também, a meu ver, logra êxito no seu argumento, quando ela diz que não pode ser dispensado um tratamento diferenciado ao desembargador que fez as colocações que fizeram o desembargador Fernando Tourinho, de quem sou amigo pessoal. Eu entendo que se alguém tem obrigação de conhecer, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, são exatamente os operadores do direito, sobretudo os julgadores. E é o que é o desembargador. Não vejo por que ele pode ou mereça ter um tratamento diferenciado. Pelo contrário, se tiver que diferenciar com ele, tem que ser mais rigoroso. Na verdade, eu não tive acesso, pedi assessoria para ver o que era que tinha escrito. E ali é uma coisa assim muito tênue, são apenas algumas atitudes ou algumas ações da Escola da Magistratura que quer discutir, mas ali o desembargador não faz juízo de valor quanto à legalidade do plano estadual, porque nós aqui o tornamos lei. Então, talvez qualquer julgamento nesse sentido fosse precipitado. Depois, o deputado Bruno Toledo, deputado Olavo, apenas quis fazer uma concessão de estratégia política. Como ele sabe que no plenário desta casa existe uma maioria extraordinariamente absoluta de base do governo, e sendo o secretário de Educação não apenas o secretário do governo, mas também o seu vice-governador, viu o deputado Bruno uma certa dificuldade de aprovar o seu requerimento, se ele não aquecesse de alguma forma, para atenuando o teor do seu requerimento, conseguir também lograr êxito no seu intento, que era o de trazer a esta casa o secretário de Educação do Estado. O que eu entendo é que para estes casos, o que precisa haver são as obrigações que cada um deve ter no cumprimento das suas atividades e nos limites das suas prerrogativas. O que é que a Secretaria de Educação, por exemplo, fez para coibir ou punir o desvio de conduta do professor? Aí sim, o secretário já começa a também, no mínimo, prevaricar nas suas obrigações. Quanto ao convite ou à convocação, eu acho isso, a meu ver, irrelevante. Também não entendo como no mesmo requerimento vai convidar alguém e convocar alguém. Eu acho que o professor que fez isso, ele merece ser devidamente punido. Todos em Alagoas conhecem a minha posição. Eu discordo frontalmente
do pensamento do deputado Ronaldo Medeiros, e a comparação, hoje não é um dos dias mais felizes do deputado na tribuna, porque o exemplo com o Papai Noel foi hilário. Foi hilário. Eu acho que nós temos os nossos conceitos, as nossas convicções, e eu acho, por exemplo, que o plano, né, que proíbe a ideologia de gênero praticada da forma como algumas pessoas teimam em fazer, é absolutamente verdadeiro, não apenas legal, mas merece a nossa defesa. Eu entendo que esse debate é bom para a Assembleia, mesmo que adentre no horário da ordem do dia, que nós precisamos, inclusive, flexibilizar o nosso regimento para que a ordem do dia se dê nos moldes que acontece lá na Câmara Federal, mas enquanto isso não for feito, nós precisamos, respeitando o nosso regimento, nos atermos ao horário do expediente daquilo que está reservado para o expediente. Portanto, eu quero parabenizar a todos que trazem os seus sentimentos, as suas convicções e os seus conhecimentos ao bom debate nessa casa. Acho, contudo, que voto em favor do requerimento do deputado Bruno, estando nos termos de convite ao secretário ou de convocação ao secretário. Eu acho que os gestores públicos têm a obrigação de levar à sociedade, dar satisfação à sociedade dos seus atos e da sua conduta, e isso não é um demérito a quem quer que seja. Eu acho que o governador do Estado, o secretário de Educação, de Segurança ou qualquer outro, tem obrigação, sem precisar ser convocado, de trazer as suas explicações à sociedade como um todo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Deputado Arnaldinho. Presidente, de uma forma objetiva, na minha fala, em primeiro lugar, lembrar que estamos discutindo um requerimento de convocação de 3 atores para discutir a aplicação do plano de educação. E as falas que me antecederam ampliaram tanto o debate do requerimento, que nós já estamos adentrando aí em quase meia hora no horário regimental do expediente. Isso. Portanto, objetivamente, presidente, primeiro, dar a minha opinião pessoal como parlamentar, que é uma discussão muito mais ampla, acompanhando até uma fala do deputado Ronaldo Medeiros, do que convocar ou convidar 3 atores. Tem que ser muito mais gente convidada ou convocada para discutir uma questão tão ampla e não apenas em um só ponto. Se a aplicação do plano de educação, tem que ver realmente o que está sendo cumprido ou o que não está sendo cumprido num quórum bem maior do que a presença desses 3 atores. E muito pior, usando 2 pesos, 2 medidas, convocando 2, convidando outro, parecendo até que estão sendo tratados por terem musculaturas políticas diferentes. Essa é a impressão que se dá na flexibilidade do requerimento por parte do autor, atendendo o apelo de 2 colegas parlamentares. Portanto, objetivamente, que a gente parte para apreciar o requerimento, sendo ele aprovado ou rejeitado, presidente, para que seja cumprido o regimento e, no momento oportuno, o assunto tão polêmico, os pontos mais polêmicos que existam no plano de educação venham a ser discutidos no fórum realmente merecedor dessa discussão. Apenas essa questão de ordem também, presidente, para que a gente vote o requerimento. Eu queria só consultar o deputado Rodrigo, que é o único que não utilizou da palavra até então. Os outros já utilizaram e eu vou colocar o requerimento. Mas antes eu quero submeter a apreciação do deputado Rodrigo Cunha, para que ele rapidamente ofereça o seu parecer a respeito do requerimento do deputado Bruno, para que nós coloquemos em apreciação. E os demais deputados, me desculpe, o Ronaldo, o Ricardo, o Chico, esses já falaram, eu vou suprimir. Deputado Rodrigo. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria aqui de fazer um paralelo com uma situação semelhante em que eu vivenciei em junho desse ano. Eu recebi um vídeo, e esse vídeo também foi enviado para alguns sites e republicado em redes sociais. Chegou a ter quase 7.000 comentários em apenas uma postagem.
referente a uma aluna indignada numa escola pública estadual pelo fato de estar observando ali suas amigas servindo a merenda da escola. Então, aquilo, várias pessoas ficaram indignadas. Como é que pode os alunos, ao invés de estarem na sala de aula estudando, estão servindo comida? E, como é também meu papel verificar a situação, busquei colaborar para resolver o fato. Fui até o município, conversei com a diretora, conversei com a professora e, principalmente, conversei com quem estava envolvido, os alunos. E a situação era diferente daquilo que estava sendo demonstrado. A diretora chegou para mim e disse: Rodrigo, muitas dessas alunas, juntaram 25 alunas. Antes eu falei com as alunas e depois com elas. Muitas dessas alunas são da zona rural, isso no município de Boca da Mata. São da zona rural e vêm para a escola apenas para, muitas, em busca da refeição. Eu tenho a merenda, eu tenho a refeição de um lado, eu tenho do outro lado crianças com fome. O que é que faz? A minha adjunta faz a comida. E as crianças, aquelas que querem, ajudam a servir. Por quê? Porque desde 2015 eu tenho um ofício aqui solicitando merendeira para a escola e na escola não tem. Então, dali, para resolver aquela situação pontual, a Defensoria Pública teve conhecimento, entrou com ação naquele sentido e hoje a situação está normalizada. Busquei a Secretaria da Educação, busquei a diretora, também é responsável, e a situação pontual foi resolvida. Por que eu estou dizendo isso? Porque, acredito eu, se fosse uma situação como essa, querendo resolver pontualmente o que aconteceu em São José da Tapera, iria lá, falaria com a professora, com a diretora, chamaria o Ministério Público, poderia até pedir para que ele verificasse, como o deputado informou aqui, as consequências que aquele servidor público pode ter ou não, e comunicaria o fato e chamaria também para ir junto à própria secretaria, para resolver o caso isolado. Não sendo querendo resolver o problema em São José da Tapera, vamos resolver o problema que pode acontecer em várias outras cidades. Então, chamar aqui, única e exclusivamente, um professor para um caso isolado, eu acho que é desproporcional. Se é para resolver o problema do assunto em si, deve ser muito maior que isso. Então, abrir mão da convocação do secretário, que é quem pode fazer com que essa mensagem, mais outros professores também tenham acesso, para mim é inaceitável. Secretário este, que já bem foi dito aqui pela deputada Jó Pereira, por diversas vezes, e o deputado Chico Tenório também é testemunha, se comprometeu a comparecer a essa casa para tratar do que de fato pode transformar a nossa educação, que é o nosso Plano Estadual de Educação. Se comprometeu, chegou inclusive a dizer: estou chegando, agora à tarde estou indo, não pude ir de manhã, e não compareceu, e não foi só uma vez não. Então permaneceu a convocação, inclusive se é estratégia ou não. O próprio líder do governo pede para que deixe a convocação. Acredito que até poderia dar uma orientação para a própria bancada, para votar favorável à convocação do secretário, e aqui sim se fazer presentes nessa situação, e a gente poder resolver o problema não só apenas em São José da Tapera. Inclusive, não apenas relacionado ao gênero, e relacionado a aquilo que a própria deputada Jó Pereira mencionou, a fazer esse monitoramento dos planos e metas. Então, esse não é um dos pontos que estão lá e que devem ser obedecidos. Não está sendo obedecido, qual é a consequência? O que é que a Secretaria fez nesse caso pontual? Tem outras situações que nós não sabemos, que não ganhou a grande mídia. A Secretaria tem conhecimento, torne pública. Então, eu acho que a gente pode contribuir de uma forma plena, de uma forma coletiva, buscando não sacrificar um ou outro, mas sim resolver um problema que pode ser em vários outros locais. Então, meu posicionamento aqui, como foi dito pelo deputado Bruno, é defender a igualdade e o respeito. E defender a igualdade e o respeito não é proporcional tratar diferente o secretário de Educação do diretor e do professor. Então, acho que a convocação ela deve ser dessa forma. Aqui eu também me coloco ao lado da deputada Jó Pereira. Eu acho que ela quis colaborar aqui em elevar essa discussão, e não se resumir a algo específico de uma escola em um único município, e sim sobre o Plano Estadual de Educação. E teve, inclusive, aqui a sua família colocada em situações de comparação, de uma forma extremamente feliz. Então, acho que a gente está aqui para discutir ideias e não para partir de um lado pessoal com um ou com o outro. Então, é essa colaboração
eu queria deixar, já me posicionando, que se houver a convocação, são para todos. E se não for para todos, for convite para um e convocação para outro, eu também já peço adiamento dessa votação. Vou submeter a apreciação do plenário mediante o painel. A matéria foi muito discutida. Eu vou encaminhar sim, Ronaldo. A discussão, eu peço. A matéria foi muito discutida. Se for convocação e... Não, vai ser mediante o painel. Não. Se mudou o requerimento que está na mão de Vossa Excelência, eu solicito o adiamento dessa discussão. Aqui nesse requerimento é convocação para todos, mas no discurso do Bruno e do Ricardo é convite para o secretário e convocação para o diretor e professor. Eu solicito o adiamento dessa discussão, dessa votação. Solicita o quê? O adiamento. O adiamento. O adiamento, então. Então está adiado. Depois de tanta discussão, tanto tempo perdido, deveria ter pedido isso antes. Eu estou deixando claro que o que está na mão da Vossa Excelência... Nós extrapolamos o expediente em meia hora para isso. Senhor presidente, deixa eu deixar claro aqui. O requerimento que está na mão de Vossa Excelência, eu concordo que coloque em votação. Se houve modificação no sentido de convocar um e desconvocar, tanto deveria ser por escrito, e se não for assim, eu peço adiamento. O que está escrito é convocação. Mas verbalmente, por favor, deputado Tony, deixa eu me pronunciar. Mediante o deputado Bruno, ele fez a modificação. Não, mas o que vale está escrito. Deputado Antônio Albuquerque, bora lá. A questão de ordem que encaminha, senhor presidente, é o seguinte: o deputado Bruno fez um requerimento que está em vossas mãos, que trata da convocação do secretário e de servidores. Isso. Depois, atendendo à solicitação de colegas, deputado Ricardo Nezinho e deputado Francisco Tenório, ele aqueceu para que fosse feito convite ao secretário e convocação ao professor. O deputado Rodrigo Cunha, numa atitude absolutamente lúcida, está dizendo que se o requerimento for posto em votação com a modificação aceita pelo autor, ele perde o adiamento da votação. Eu quero sugerir que o autor do requerimento, e aí ele pode fazê-lo a qualquer hora e a qualquer tempo da tramitação da matéria, peça a retirada de pauta desse requerimento e volte com ele de forma clara para que possa ser votado o requerimento nos termos que esteja apresentado. Que se nós aprovarmos o requerimento em vossas mãos, ele é um requerimento de convocação para um e de convite para outro. Eu entendo que isso a gente não pode votar, a não ser que faça um destaque. Deputado Bruno, por favor. O deputado Bruno retirasse o requerimento de pauta. Senhor presidente, entenda. Eu busquei a conveniência política para ter o requerimento aprovado. Agora, esse tema foi amplamente debatido e já que temos aqui o compromisso de tantos membros da base governamental que teremos a aprovação, caso tenhamos os 3 convocados, senhor presidente, vamos ver qual é o comprometimento dessas palavras. Eu fui duramente acusado aqui, senhor presidente, não vou gastar mais o tempo que já passamos, em momento oportuno farei a defesa, rebaterei todos os temas que foi trazido contra mim, mas nesse momento eu mantenho o requerimento como ele foi apresentado e vamos à votação. Convocando os 3. Convocando o secretário, convocando o diretor e o professor. É isso, deputado Bruno? Então, submetemos à apreciação do plenário. Como a matéria está muito discutida, o deputado Ronaldo quer encaminhar, por favor. Só para encaminhar, senhor presidente, sendo contra, encaminha a base do governo que vote contra esse requerimento. E só informando que dia 20/10, a ESMAL vai com desembargador e um juiz para 3 escolas, 2 do Estado, viu, senhor presidente? Escola Estadual Dom Otávio, Escola Estadual Teotônio Vilela e Escola Municipal Haroldo da Costa, com esse tema sobre gênero, diversidade de gênero. A ESMAL vai com o juiz e o desembargador. Mas eu encaminho contra a convocação dos 3. Você encaminha? Contra a bancada do governo votar 3. contra esse requerimento. Você encaminha, votar não? Não. Deputado Olavo. Presidente, eu ia fazer uma colocação, mas acho que é extemporânea já.
Com relação a a diferença convocação ou convite, não é? Eu acho que com relação ao secretário Luciano Barbosa, eu vi atentamente aqui o que disse a deputada João Pereira, ele já devia sim ser convocado. Acho que o plenário não é o deputado Bruno Toledo que vai convocá-lo, é o plenário da casa. Isso é uma prerrogativa desse plenário, eu acho que sim. A deputada Jó colocou muito bem aqui, o secretário foi convidado algumas vezes, não compareceu. Eu acho que o fato dele ser deputado Antônio Albuquerque, eventualmente o vice-governador do estado, isso ainda mais obriga ainda mais a comparecer. Que eu acho que é do interesse do governo que os seus secretários compareçam e torne público, e debata e promova a discussão de qualquer assunto. O que me preocupa, sinceramente, presidente, é a convocação dessa moça professora. Por quê? Porque a convocação imediatamente ela traz consequências. Nós vamos convocar essa moça. A moça mora lá no interior, no sertão de Alagoas. Isso tem consequências práticas, presidente, que é a despesa. Como é que essa moça vem para cá? Ela vai ter que ter despesa de transporte. Ela vai ter que dormir em Maceió. Ela vai ter que voltar no outro dia. No mínimo, essa moça vai gastar 500, 600 reais e ela não tem. Eu acho que esse convite tem que estar acompanhado de uma estrutura que dê a despesa dessa moça, senão é fazer um sacrifício muito maior para ela. Eu acho que a moça devia ser convidada, eu acho que é o contrário. A moça devia ser convidada, ela devia agendar a data que ela pudesse vir melhor aqui, e o secretário, sim, convocado, porque ele já desrespeitou por mais de uma vez o chamamento dessa casa. Obrigado. Muito bem. Vamos à votação. Gaia. Senhor presidente, eu gostaria de saber como é que a gente vai votar. Vai ser convidado ou se não vai ser... Quem vota a favor, vota sim. Quem vota contrário, vota não, rapaz. É eu simples. sei, mas não entendi nada depois que o deputado lá falou. Vai votar com votação. Diga, Reinaldo. Ah, meu Jesus. Nós vamos votar o requerimento. Diga, deputado Tonho. Eu, com base no artigo 185 do regimento, peço o adiamento da matéria. Pronto. 3 horas de conversa. Matéria adiada. Os deputados inscritos para se pronunciarem pela tribuna ficam para explicações pessoais. Com a palavra, o primeiro secretário, para verificação de quórum. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, dou por iniciada a ordem do dia. Ordem do dia número 157/2017, sessão do dia 26 de setembro de 2017. Processo número 1229/2017, segunda discussão e votação do projeto de resolução número 68/2017, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho. Concede a comenda de Valdo Suruagi ao senhor José Luísio da Cunha, senhor Zizo. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam com comissão. Aprovado. Processo número 1769/2017, segunda discussão e votação do projeto de lei número 456/2017, de autoria do senhor deputado Eduardo Holanda. Considera de utilidade pública estadual a Alcance Foundation. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam com comissão. Aprovado. Processo número 1559/2017, segunda discussão e votação do projeto de lei número 416/2017, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Considera de utilidade pública a instituição espírita cristã Companheiros do Bem. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam com comissão. Aprovado. Processo número 1766/2017, discussão e votação da indicação número 378/2017, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao senhor governador e ao secretário de Segurança Pública para que seja cumprido o parágrafo 19 do artigo 40
da Emenda Constitucional número 41/2003, garantindo o abono de permanência. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1778/2017, discussão e votação da indicação número 380/2017, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Apelo ao senhor governador e ao vice-governador e ao secretário de Educação, no sentido de que seja realizada uma reforma geral na Escola Estadual Deputado Gilvan Barros, localizada às margens da rodovia AL 115, quilômetro 27, na entrada da cidade de Giraldo Ponciano. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1810/2017, discussão e votação da indicação número 386/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, solicitando a pavimentação da estrada que liga a BR-316 ao povoado de Mata Verde, no município de Maribondo, numa extensão de 4 quilômetros. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1811/2017, discussão e votação da indicação número 387/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Apelo ao senhor governador do Estado solicitando a inclusão do município de Maribondo para recebimento de cestas nutricionais. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1834/2017, discussão e votação da indicação número 388/2017, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Apelo ao senhor governador do Estado, secretário estadual de Transportes e Desenvolvimento Urbano e ao diretor-presidente do DRR, o recapeamento da rodovia L115, que liga Arapiraca ao Olho d'Água Grande, passando Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano e Campo Grande. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1957/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Saúde, solicitando o envio de uma ambulância para a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Alagoas, a DEFAL. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que apoiam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2085/2017, discussão e votação da indicação número 402/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Aquicultura, solicitando um trator com implementos para o município de Novo Lino. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2148/2017, discussão e votação da indicação número 408/2017, de autoria do senhor deputado Sérgio Toledo. Apelo ao senhor governador do Estado e ao diretor-geral do Instituto de Identificação, no sentido de que seja construído um posto de atendimento de identificação no município de Colônia de Leopoldina. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2137/2017, discussão e votação da indicação número 409/2017, de autoria do senhor deputado Marquinhos Madeira. Apelo ao senhor governador, ao diretor-geral do DR, para implantação da energia elétrica no trecho que compreende a ponte de Val do Suragi ao viaduto do Francês, na L101 Sul. Em discussão. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2171/2017, discussão e votação da indicação número 410/2017, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Segurança Pública e ao delegado-geral da Polícia Civil em Alagoas, para que empreendam esforço no sentido de garantir a abertura diária com a devida presença de efetivo policial da Delegacia Municipal de Mata Grande. Em discussão. Para discutir, o deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, eu justifiquei em um momento anterior, utilizando essa tribuna, o motivo de apresentar essa indicação.
Então, eu estive pessoalmente no município de Mata Grande, há cerca de um mês atrás, numa quinta-feira, a oportunidade em que eu fui verificar as instalações da delegacia do município. E chegando lá, numa quinta-feira, constava apenas um aviso com o número de 3 policiais. Liguei para um daqueles números e fui informado que a delegacia só iria ser aberta na próxima terça-feira, ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda não iria funcionar a delegacia, porque não tem policiais, não tem um efetivo necessário para funcionar. E ao tratar desse assunto sobre a violência no município de Mata Grande, a gente também tem que falar sobre a crise que o município passa. A ausência das condições de segurança, a ausência, por exemplo, dos policiais nas ruas, a ausência de uma delegacia, principalmente depois em que o Banco do Brasil foi assaltado, faz com que as pessoas, o Banco do Brasil não retorna para a cidade e as pessoas, os munícipes, estão indo para, geralmente, Delmiro Gouveia, vão lá realizar seus saques e ali, retirando o dinheiro em outros municípios, gastam suas economias em outra cidade, prejudicando o comércio de Mata Grande. Então essa é uma situação que merece uma atenção diferenciada, merece um chamamento e um olhar também para que o governo agilize a convocação da reserva técnica da Polícia Civil, concurso que ainda está válido apenas até janeiro deste ano e que possa dar condições de trabalho àqueles que ali estão lotados. Isso já estava ruim. Uma outra possibilidade de um posto que movimenta muito comércio são os Correios. E na terça-feira passada, os Correios também foi explodido na cidade, já devido à falta desse efetivo policial, creio eu. Então, aqui, justificando a necessidade de aprovação dessa indicação. Pois não. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2174/2017, discussão e votação da indicação 413/2017, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado da Educação para que empreendam esforços de modo a solucionar a problemática da falta de prestadores de serviços gerais na Escola Estadual Avelina do Carmo, no município de Traipu. Em discussão, para discutir, o deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, por coincidência eu mencionei um caso parecido no município de Mata Grande, no município de Boca da Mata, referente a uma visita que eu fiz a uma escola, e aqui também vou mencionar a visita que fiz a outra escola, dessa vez não em Mata Grande nem em Boca da Mata, e sim em Traipu. Chegando lá, verificando as dificuldades, uma delas é justamente a limpeza, tendo em vista que não tem serviços gerais naquela escola para fazer a limpeza. Então, os professores também têm que ter esse desvio de função para conseguir dar condições de ensino às crianças. Então, acredito que é dever do Estado zelar pelo bem público, dar condições de trabalho para que esses funcionários façam o que de fato são contratados e que as crianças tenham um melhor ambiente de estudo. Então, por isso aqui estou solicitando também que seja visto com prioridade a contratação, há uma forma de solucionar os problemas na falta de prestadores de serviços gerais nessa escola, desta vez no município de Traipu. Para discutir, o deputado Ronaldo Medeiros. Não, senhor presidente, só informando o deputado, quando ele fala da questão da segurança, os policiais civis, eles estão prestes a ser convocados. Né? No sábado passado, eles tiveram, o deputado Rodrigo, com uma comissão com o governador, e o governador está adotando já, né, as medidas para que é um fato difícil, surreal hoje, um Estado, né, além de estar pagando em dia, está contratando novos servidores. Os policiais civis serão, com certeza, não é, convocados para essa reunião, para iniciarem, né, o curso preparatório e depois eles adentrarem, né, no serviço público no Estado. Era isso, senhor presidente. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Processo número 2181/2017, discussão e votação da indicação número 417/2017, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Educação, no sentido que sejam tomadas as providências necessárias para a reforma da Escola Estadual Dona Santa Bulhões, localizada no município de Porto Real do Colégio. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotadas as matérias, encerra a ordem do dia e passa as explicações pessoais. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Cunha. Deputado Rodrigo, por favor. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, todos que nos acompanham presencialmente aqui no plenário da Assembleia, senhores funcionários e a todos que estão nos acompanhando através da TV Assembleia. Senhor presidente, venho utilizar a tribuna nesta tarde para fazer um relato de uma ação positiva que a Assembleia Legislativa fez na manhã de ontem, ao abraçar pela primeira vez o Estado de Alagoas está realizando ações voltadas para o Setembro Vermelho, uma ação que tem como objetivo chamar a atenção da população para a prevenção das doenças cardiovasculares, doenças essas que são as que mais matam pessoas no planeta. Então, aquilo que mais mata pessoas no planeta são as doenças cardíacas. Então, está aí a necessidade de se falar principalmente sobre a prevenção. Então, vários órgãos, várias empresas estão se mobilizando ainda esse mês, colocando as cores vermelhas em alguns locais. Acredito que muitos aqui já observaram isso. E é importante sempre, quando tiver um serviço de utilidade pública como esse, essa Assembleia também fazer parte. Então, ontem foi realizada uma audiência pública com a presença da Secretaria da Saúde Estadual, com a presença do CONSEMES, o Conselho Municipal de Saúde, aqui de Alagoas, com a presença de hospitais privados, a exemplo do Hospital do Coração, e também uma presença muito enriquecedora na pessoa do Dr. Ricardo César, representando a Fundação Cordial, que demonstrou a forma como está sendo tratada os casos que chegam sobre doenças cardiovasculares. Então, tivemos o José Medeiros, representando a Secretaria de Saúde, e a Paula Gomes, representando o CONSEMES. E o que nos chama a atenção, e eu sempre tento bater nessa tecla, a necessidade de se fazer trabalhos sobre prevenção. Então, tenho certeza, deputado João Pereira, que o custo, imagina só, o custo que é para se manter um paciente numa UTI com problemas cardíacos, que não sai de um dia para o outro, fica ali durante vários dias, às vezes meses. É um custo altíssimo, chega a passar cerca de R$15 mil cada paciente que precisa ter um procedimento. Enquanto muitas vezes um diagnóstico precoce, quando muitas vezes mudanças de hábitos, tendo em vista que as doenças cardiovasculares, a grande maioria, está relacionada a situações genéticas, sem dúvida alguma, mas muitas outras, a forma como as pessoas levam a vida. Então, seja ela de forma sedentária, seja ela utilizando o tabaco, seja ela com alimentação errada, faz com que as pessoas venham precisar dos serviços dos hospitais públicos, principalmente, elevando muito mais os custos. Então, ao se tratar de um assunto como esse, que é o que mais causa óbitos no planeta, eu acredito que a Assembleia contribui também para sua divulgação. Mas aqui o que eu também quis chamar a atenção, e o que me motivou a ter feito essa propositura, foram alguns relatos, alguns não, muitos relatos, e acredito que eu não sou o único a receber essas pessoas, que são diagnosticadas, vão ao médico, recebem um diagnóstico de que tem a necessidade de fazer uma cirurgia cardíaca. E essas pessoas estão há mais de um ano esperando essa cirurgia, causando um estresse imenso para a família, porque está ali com uma pessoa que
já foi diagnosticada com a necessidade de se fazer uma cirurgia, ao paciente que não sabe o que fazer porque não dispõe dos recursos necessários para ir no procedimento particular e nos faz fazer cobranças. Então, aqui bem foi explicado pela própria Secretaria que é um assunto problemático, que o Estado, inclusive, está cobrando o cumprimento das metas para os hospitais particulares que não estão cumprindo, alguns com 40%, enquanto outros estão com 80% das metas sendo atingidas, mas o que é necessário é se identificar onde é que está esse gargalo e por que isso. Então, acredito que um momento como esse é enriquecedor, particularmente irei me aprofundar sobre o assunto, como também colocar a par na Secretaria, na Comissão de Saúde, para que a gente possa também, como parlamentar, contribuir para que essa realidade seja mudada. A Defensoria Pública já tem conhecimento, a Defensoria Pública já está tomando as providências, infelizmente tendo que ajuizar cada vez mais essas ações para o cumprimento dessas cirurgias. E isso que nós estamos falando, às vezes, passa uma sensação de que nós temos um serviço de excelência na saúde, mas bem foi dito aqui, de 2010 a 2015, nós tivemos aqui 3.700 pessoas diagnosticadas com infarto. Então, olha só, deputada Jó, 3.700 pessoas foram diagnosticadas com infarto no ano de 2010 a 2015. E apenas foram registrados 11 procedimentos cirúrgicos, tendo a necessidade de muitos deles, 11. Então, olha só, é um serviço praticamente inexistente, cirurgia cardíaca. Melhorou, vem melhorando nesse ponto, mas está muito aquém da nossa necessidade. Então, tivemos avanço nos últimos anos, sem dúvida, bem foi dito aqui, mas é um assunto que nós estamos falando aqui, sobre aquilo que mais mata as pessoas. Então, que muitas vezes a prevenção é o melhor remédio e que é muito mais barato. Então, ao fazer isso, somando aos trabalhos desenvolvidos pela Defensoria Pública, vamos tratar esses casos que são graves de uma forma também imediata. Então, queria aqui deixar a casa a par do que aconteceu na sessão de ontem, sempre que quando proponho uma audiência pública, busco tornar pública também dos parlamentares aquilo que se foi tratado. Sabemos que é um momento de discussão rico e que essa casa também tem o dever sempre de contribuir, principalmente quando é uma campanha elucidativa, uma campanha que pode sim salvar vidas. Então era esse o aviso de hoje, senhor presidente. Obrigado. Então a deputada Jó Pereira. Deputada Jó. Deputado Rodrigo Cunha, boa tarde, obrigada pelo aparte. O tema que Vossa Excelência trouxe ontem à casa foi de extrema importância. Estamos falando de uma das maiores causas de morte do planeta e que o que o torna mais importante, né, é ser evitável. Então, evitável por meio da prevenção. Então, assim, a gente trata, e quando a gente fala em prevenção, a gente volta à tônica, né, da atenção básica, da necessidade de aprimorar a rede de atenção básica no estado de Alagoas, né, tentando conscientizar os 102 municípios alagoanos do fortalecimento dessa rede de atenção básica. Além disso, e aí Vossa Excelência bem pontuou, temos tido alguns avanços, sim, principalmente com relação ao projeto que o governo do estado encampa, que é a Casa do Coraçãozinho. Sei das dificuldades, é um absurdo saber que apenas 11 cirurgias cardíacas no período de 2010 a 2015, isso é um dado estarrecedor, numa necessidade de 3.700 cirurgias. Mas eu gostaria de aqui deixar um alerta. Isso não acontece apenas com as cirurgias cardíacas, deputado Ronaldo Medeiros. Nós temos, deputado Rodrigo Cunha, essa casa precisa se debruçar e se inteirar acerca da pactuação de atendimento com a rede privada de hospitais no estado de Alagoas. O tema é imprescindível, o tema é necessário. E aqui eu gostaria de colocar o que eu ouvi em uma audiência no Ministério Público Federal, com a doutora Roberta à frente disso, não era com a área cardíaca, era com a área oncológica e, o pior de tudo, com a oncologia pediátrica. Alguns hospitais da rede particular, da rede privada, não cumprem a pactuação.
e outros extrapolam a pactuação. Então, nós precisamos estar atentos a isso. É mais um tema que eu chamo a atenção ao presidente da Comissão de Saúde desta casa, para que nós possamos abordar isso de uma maneira muito eficaz, de uma maneira muito de perto, de monitoramento e de avaliação dessas pactuações. É dinheiro público, é atendimento pelo Sistema Único de Saúde, e os hospitais da rede particular precisam cumprir as suas pactuações. Eles precisam cumprir as suas pactuações, principalmente, deputado Rodrigo Cunha, naqueles procedimentos que são financeiramente inviáveis. É muito fácil eu ser hospital privado e atender apenas os procedimentos financeiramente viáveis. Eu tenho, ao longo dessa minha curta vida pública, me deparado com alguns casos que nos deixam efetivamente indignados da posição dessas unidades de saúde do nosso Estado. E outra coisa que a gente precisa pontuar, deputado Ronaldo Medeiros, presidente Luiz Dantas, que muitos desses hospitais, deputado Rodrigo Cunha, recebem investimento público. Recebem investimento público, recebem porque recebem equipamentos do governo federal, muitas vezes um plus da tabela do SUS através do PROOSP, da Secretaria de Estado de Saúde. Então, isso nós precisamos, enquanto deputados, enquanto Comissão de Educação e Saúde desta casa, monitorar a pactuação com a rede privada dos hospitais no Estado de Alagoas. Mas está de parabéns, Vossa Excelência, pelo tema trazido ontem a esta casa, que inclusive uma das nossas servidoras me abordou aqui e falou também, deputado Ronaldo Medeiros e deputado Rodrigo Cunha, da importância da educação na prevenção das doenças cardíacas. Isso é muito importante, e você vê que a educação, a gente consegue enxergar que é uma tônica sempre, seja na saúde, seja na geração de emprego e renda, ou seja, na educação, efetivamente, ela está sempre sendo uma tônica, né, no mundo de hoje. Então, está de parabéns, Vossa Excelência. Deputada Jó Pereira, continuando a fala de Vossa Excelência, foi dito aqui nessa tribuna esse assunto da educação. Uma médica utilizou a tribuna e disse: olha, o Hospital do Coraçãozinho funciona, é um custo altíssimo, mas é necessário. Então, tem o nosso dever social ali de salvar uma vida. Passamos com crianças pequenininhas, minúsculas, dando todo o tratamento a ela, durante às vezes 3, 4, 5, 6 meses. Depois entregamos ela para a mãe. E aí dizemos para a mãe: você tem que dar 3 remédios, 3 vezes ao dia, em horários diferentes. Esse remédio você tem que partir a metade, 500 gramas apenas, amassar, fazer uma solução para dar a essa criança. A mãe mal sabe ler. Então, todo esse gasto, todo esse custo, gera um desespero, tanto do gestor, porque essa criança muito provavelmente volta e já volta pior, como para o médico que está ali querendo salvar vidas. Então, a gente não avança essa educação. Então, isso é claro, é notório. Então, às vezes, está realmente enxugando o gelo. Por isso que eu acho sempre, como Vossa Excelência, que a prioridade número 1 de qualquer governo deve ser sempre a educação. Então, Vossa Excelência também mencionou aqui a questão da pactuação com os hospitais particulares. Também sei de vários casos. E é importante a gente analisar alguns assuntos que já foram tratados aqui. Veja só, quando chega um problema que é muito complicado, digamos, muito custoso, alguns hospitais dizem: olha, esse aqui não dá para tratar não, manda para o HGE. Por quê? Porque é muito complicado, é muito custoso. Não são todos, mas alguns fazem assim. Chegando no HGE, é feito procedimento, toda aquela situação. O HGE não consegue identificar de onde veio aquela pessoa, em algumas vezes. Aí está aí a necessidade de se cobrar, no mínimo, aquele sistema que a gente falou. O HGE, hoje é administrado por uma tabela de Excel, algo extremamente inaceitável. Como eu sei, depois daquela audiência pública, a me aprofundar no assunto. E, não para minha surpresa, vários estados, o que acontece quando um paciente vai para o HGE daquele estado e ele tem plano de saúde? O hospital detecta. E aí o que é que ele faz? Comunica ao estado que entra com ação regressiva contra o plano de saúde, para tentar recuperar aquele dinheiro que o plano de saúde teria condições de atendê-lo. Então, olha só o nível de informação.
Então, aquilo que é de investimento em tecnologia, o retorno é 10 mil vezes maior e de forma imediata. Então, o que falta realmente é uma inteligência, como se tem na polícia, dentro também da saúde, para que a gente possa saber descobrir para que ralo é que vai todos esses investimentos que são milionários, bilionários, que anualmente é feito na saúde. Concedo também uma parte ao deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Rodrigo, um debate salutar, um debate assim, importantíssimo, que Vossa Excelência traz novamente aqui a essa casa, que é a questão da saúde pública aqui em Alagoas e no Brasil, né? Mas a gente fala aqui de Alagoas. Eu tenho recebido, deputado Ajó, assim, pessoas, vou dar um exemplo aqui com câncer, várias pessoas que vão à Santa Casa, por exemplo. Quando é para diagnóstico, ou fazer o exame que detecta a biópsia, aí a Santa Casa, por exemplo, é uma dificuldade imensa de fazer. Agora, quando já está doente, quando já detecta que não tem mais jeito, aí é fácil de conseguir. Por quê? Porque o que se ganha, deputado Rodrigo, para uma biópsia ou numa prevenção, para eles lá é pouco. Agora, a quimioterapia, a radioterapia, aí, deputado, é grande o valor. Do mesmo jeito, existem outros procedimentos. Eu estou aqui, eu vou pedir uma sessão pública agora para o próximo mês, para a gente discutir sem paixão, né, porque a gente tem que ouvir também o outro. Mas eu mesmo tentei intervir, que é ruim a gente pedir um exame, parece até que a gente está pedindo por troca de alguma coisa, mas chegou uma senhora numa situação tão difícil, que a gente, e é difícil. Agora, quando é outro procedimento, quase que não existe fila. Hemodiálise, por exemplo, é um serviço altamente rentável. Aí a senhora não vê quase fila ou pessoas morrendo por falta de hemodiálise, porque é rentável. E esses hospitais, eu vejo emendas parlamentares sendo destinadas a hospitais, que não é pecado privado, essa parceria ela é salutar. Agora, essa parceria não deve ser só salutar quando é para receber equipamentos. Eu vejo Palmeiras dos Índios, o Hospital de Palmeiras dos Índios, recebendo aí equipamentos caríssimos, recebendo emendas. Vejo a Santa Casa também recebendo. Então nós temos que discutir esse tema com profundidade, porque esse sim é um tema que a gente pode ajudar as pessoas, que a gente pode ajudar e colaborar, deputado, a construir uma nova realidade. Eu tenho acompanhado de perto a gestão do secretário Christian, deputado. Acho que quase todos nós aqui. É uma gestão que tem adotado medidas corretas, uma gestão assim muito comprometida em modificar e melhorar essa situação, mas que necessita também do apoio da parceria da iniciativa privada, já que em Alagoas, a maioria dos estabelecimentos, dos hospitais, eles são da rede privada. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu cometi um pecado que é alongar aqui no aparte, mas é um assunto que me chama a atenção, né? E que a gente aqui no parlamento, a gente tem sim que se debruçar nisso. Saúde e educação, a verdadeira saúde e a verdadeira educação, sem paixões, sem discriminação, essa sim eu defendo. E obrigado pela parte. Agradeço ao deputado Ronaldo Medeiros. Imagine, deputado, o secretário, recém-secretário Christian, ele tem uma grande missão pela frente. Realmente ele trata, eu acredito que se fosse ser um município, a Secretaria de Saúde teria o orçamento de Arapiraca, ou seja, é o segundo maior município de Alagoas. Então, para você administrar aquela secretaria não é fácil. E esse parlamento não pode encaminhar emendas para a saúde. Nossas emendas são fictícias, mas nós podemos contribuir de várias formas. Então, a partir do momento que a gente pode fazer mapeamentos para diagnosticar essas falhas, elas devem cada vez mais serem ouvidas pelos gestores,
Quando a gente chamar para uma audiência pública aqui, não é para bater, é para dizer, poxa, quero colaborar, como é que eu posso colaborar? E o gestor agradecer, dizer, que bom que está saindo do meu gabinete essa preocupação, que o Poder Legislativo está querendo contribuir com o seu trabalho, com o seu mistério, que é identificar onde estão as falhas. Então, da mesma forma que foi realizada uma audiência aqui, extremamente produtiva, para falar sobre desabastecimento do HGE, essa outra situação que foi levantada aqui, específico do coração, sobre a questão dos medicamentos que já foi tratado, tudo isso sempre caminha um relatório para a Secretaria no intuito de colaborar. Quando muitas vezes é colocada a oposição aqui, senhor presidente, no sentido de que torce para que dê errado, eu não me encaixo nela, de forma alguma. Eu estou aqui para cobrar para que as coisas deem certo. Então, tem um sistema de monitoramento das 274 ações do governador Renan Filho, em que a cada mês eu vou ali atualizando. Vou nas 14 secretarias buscando como está cada situação, se está em andamento, se está parado, para que eu possa contribuir naquilo que eu fui eleito, como os senhores também, numa linha de acompanhamento e de monitoramento, torcendo para que dê certo, porque eu moro aqui, eu quero morar aqui, não para que dê errado. Então, eu acredito que se a gente amadurece esse discurso sempre numa linha de contribuição, quem ganha não é o governo, é o Estado. Então, é essa a nossa linha de trabalho. Então, eu agradeço, senhor presidente, e uma boa tarde. Não havendo mais assunto a tratar, encerro a presente sessão, convidando os senhores deputados. Por favor, deputada Jó Pereira. De uma maneira muito rápida, eu gostaria, de, antes que Vossa Excelência encerrasse a sessão, avisar todos os deputados e aquelas pessoas que queiram participar aqui na quinta-feira, aqui na Praça Dom Pedro, o COEGEMAS e o FETSUAS, que é o Fórum Estadual dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, e o COEGEMAS, que é o Conselho Estadual de Gestores Municipais, eles vão estar realizando um ato público em defesa do SUAS. O orçamento da assistência e desenvolvimento social, ele teve uma redução de cerca de 98%. Os programas sociais, CRAS, CREAS, serviços de convivência, estão todos ameaçados de não sobreviver ao ano de 2018. Então, os municípios aderiram, vai ser um dia de paralisação nos municípios alagoanos e as pessoas vêm até aqui a Praça Dom Pedro mobilizar no sentido de pedir ajuda, de pedir que não haja uma desconsideração de todo o Sistema Único de Assistência Social que já foi construído até hoje. Então, eu gostaria de avisar a todos e de agradecer a oportunidade que Vossa Excelência me dá para tanto. Pois não, está certo. Feito o comunicado, nós convidamos as pessoas a participarem do encontro que vai haver na quinta-feira, feito pela deputada Jó. E não havendo mais assuntos a tratar, encerro a presente sessão, convidando os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã em horário regimental. Obrigado a todos pela presença.